Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Daloia, estamos começando mais um episódio do Missão Bentos Podcast. Hoje com o Thiago aqui do meu lado. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. E antes da gente apresentar nosso convidado de hoje, vamos aos recadinhos de praxe. Antes de tudo, se inscreva no nosso canal, curtam, compartilhem, comentem bastante aí o que vocês estão achando dos nossos bate-papos. Nos acompanhem também nas redes sociais. Só procurar lá Missão Bentos. Estamos em todas as redes sociais com bastante conteúdo de evangelização, bastante corte. E é isso aí. Também lembrando que estamos com a nossa loja online, então vai estar aparecendo o QR Code aí para vocês. Entrem lá, assistam. Confiram ali todos os nossos produtos, nossas camisetas, bonés, pôsteres. E lembrando que aquilo tudo ali é para ajudar a gente na missão. E é isso aí. Bora? Se apresenta Bora agora mesmo. o convidado. Bom, o tio, né, tá aqui com a gente hoje. É um cara que acompanha, acho que principalmente eu mais novo, na época do Jovens Sarados. O Felipe já conheceu um pouco mais velho. E frequentar a mesma paróquia há um bom tempo. E foi lá onde a gente se conheceu. E hoje eu chamo de tio na brincadeira, porque eu conheço a filha dele há muitos anos também. E hoje ele teve o prazer de dar a presença dele aqui hoje pra gente escutar um pouquinho sobre a história dele. Então, agradecer por ter aceitado o convite. E agora, tio, tá com o senhor. Pode contar um pouquinho da história que a gente vai se intrometendo aqui, se apresenta e vamos embora. Bora lá. Primeiramente, eu me sinto lisonjeado pelo convite. É uma honra, Felipe. Tiago, que eu já conheço desde pequenininho, há muitos anos, né? Pude acompanhar na missão Jovens Sarados. E o Tiago, você dançou no aniversário de 15 anos da minha filha, né? Então, a gente Sim. teve um envolvimento bastante próximo Sim. em relação a isso, né? Muito amigo da minha filha. Eu quero dizer que eu me sinto lisonjeado, feliz e honrado estar aqui, participando desse podcast. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm passado por aqui, no Instagram de vocês. Então, a qualidade do conteúdo, a qualidade daquilo que tem sido compartilhado, tenho certeza que tem edificado a vida de muitas pessoas, tem ajudado, tem contribuído para que muitas pessoas possam se aproximar de Deus. Amém. Então, quero me apresentar para você que nos acompanha nesse podcast. Meu nome é Leandro, tenho 43 anos, completados no último dia 14 de maio. Leandro, filho de Deus, né? Que essa é a nossa identidade primeira. E sou casado, vou completar 23 anos de vida matrimonial no próximo dia 20 de setembro, né? Com a minha linda, amada e querida esposa Karina. Fruto desse matrimônio, o Senhor nos presenteou com 3 bênçãos, que são os nossos filhos. A Mariana com 21 anos, o Leandro Filho, que vai completar 17, a Júlia com 11 anos. Sou da paróquia Jesus Misericordioso e Santa de Virges. Lá eu participo há aproximadamente 15 anos, né? Também sou servo do nosso grupo de oração lá, grupo de oração Nossa Senhora Rainha da Paz, que acontece a todas as quintas-feiras. E há 25 anos atrás, exatamente há 25 anos atrás, eu tive o meu primeiro encontro com Cristo, a minha primeira experiência com o Senhor. Então, nesse ano, estou completando esses 25 anos desse primeiro contato, dessa colisão da minha miséria com o amor do Senhor. E há mais de 20 anos também, Deus tem me enviado, tem me utilizado como instrumento para as pregações, para anunciar, para testemunhar o seu amor, encontros de jovens, para formação, movimentos, grupos pastorais, dentro da própria renovação carismática católica. Então, para mim, estar aqui com vocês, compartilhando sobre a missão, sobre Cristo, sobre Deus, eu me sinto em casa, né? Porque é um grande privilégio. Porque Santo Agostinho, no seu livro Confissões, né? A minha formação, eu sou licenciado em filosofia, também sou bacharel em teologia. Então, isso me trouxe uma bagagem, né? Mas é muito mais do que o conhecimento técnico, intelectual, é essa experiência com o Senhor. Então, o meu TCC de teologia foi em cima de Confissões de Santo Agostinho. E tem um momento que ele diz assim, que ele descia o degrau do inferno, né? Os degraus do inferno, diante das escolhas, do caminho ao qual que ele escolheu, né? Na distância de Deus. Eu digo que 25 anos atrás, nessa minha primeira experiência que eu pude participar, no jovem 16, 17 anos, eu estava descendo esse degrau do inferno também.
Então, por 3 vezes pensei em desistir de viver, pensei em tirar a minha vida. Uma dessas vezes quase se consolidou. No entanto, chegando nesse encontro, perto de desistir, ali eu tive uma colisão com o amor de Deus. Ali o amor de Deus me encontrou, ressignificou o meu passado, as dores, os traumas. E de lá, então, eu não fui mais a mesma pessoa. Então, Deus restituiu sonhos, projetos, por exemplo, a questão da minha família, dos meus filhos, da minha missão, do meu ministério. Então, essa introdução rapidamente aqui para dar o norte para vocês aí, para a gente poder continuar, as pessoas que estão em casa também nos acompanhar, e que seja um podcast, que seja um momento onde a glória de Deus possa invadir as nossas vidas, as nossas histórias. Eu costumo dizer em pregação, nas pregações ao qual o Senhor me confia, que aquilo que Cristo ele tem o poder de realizar naquele encontro, naquele momento, naquela oração, e eu ouso dizer também nesse podcast, pode ser algo jamais visto sobre a face da terra. Porque não tem como a gente limitar o poder de Deus. Então, se há uma abertura genuína de coração, se nós estamos... Porque Deus não quer pessoas preparadas, e sim pessoas disponíveis. E se o nosso coração está aberto, a gente está disponível à graça dele, esse podcast pode ser um instrumento de transformação. E algo jamais visto sobre a face da terra pode acontecer nas nossas vidas, na vida das pessoas que nos acompanham aqui também. Então, eu chego nessa expectativa, nessa convicção e nessa certeza que muito mais do que um bate-papo, onde 2 ou mais estão reunidos, Cristo está no meio deles. Então, Cristo está agindo em nosso meio, nos nossos corações, nas nossas vidas, e tenho certeza que vai acompanhar as pessoas que também estão nos acompanhando aqui. Amém. Amém. Primeiro, Leandro... Desculpa se eu falei demais, né? Vocês podem me cortar. Isso, ainda tem uns 50 minutos para você falar ainda. Pode me cortar. Primeiro, agradecer pelas palavras. Eu fico muito feliz quando eu escuto pessoas, né, que falam, eu acompanho vocês, tenho visto, porque a gente está desse lado da tela, né? A gente não vê aonde os nossos conteúdos, os nossos vídeos têm chego. E lógico que a gente ainda não tem um público gigantesco ainda, né? Mas a gente fica muito feliz por saber que tem chego. Para alguém tá chegando. Com certeza. Né? E saber que você já tem visto a gente um pouquinho aí, já é muito gratificante pra gente, E né? depois eu vou partilhar, uma das pessoas que me evangelizou passou por aqui, né? Depois eu posso partilhar sobre isso também. Isso é legal, porque é o que a gente sempre fala para os nossos convidados, né? A nossa missão mesmo é trazer pessoas que foram, às vezes, inspiradas por alguém ou foram inspiração para alguém. Então, assim, pessoas que realmente no seu dia a dia, né, o seu testemunho de vida realmente possa edificar, né? Não só o público, mas nós também que estamos aqui fazendo essa conversa. Né? Já passou pessoas que a gente nunca viu na nossa vida aqui, né? Tivemos o primeiro contato aqui, frente a frente. Tem pessoas que a gente conhece há anos de estrada aí, mas é essa troca que a gente quer ter, né? É uma troca de evangelização. A gente tenta levar um pouquinho de Jesus, de Deus, para vocês e para o público, assim como a gente também quer receber de vocês também. Recebe, né? Bastante até. Mais do que Graças a Deus, estamos recebendo mais do que dando, eu acho. E igual o Felipe falou, né? A gente, no começo, foi amigos, né? Próximos, porque zero bagagem, zero conhecimento de ninguém. E foi em indicações. As nossas cobaias, né? Foi os primeiros ali, foi vindo indicação. E a gente tá aí hoje, né? Se Deus quiser, futuramente trazendo pessoas diferentes, com mais nomes, com mais... Mas isso não diminui nenhum dos nossos convidados, porque acho que... Sim, claro, não vamos ranquear, mas nenhuma conversa nossa foi ruim. Todas foram muito boas, né? Sim. E frutíferas. muito isso. Tanto para nós, acredito, quanto pro público, né? Porque, igual o Felipe falou, a gente tem pouco público. Mas o pouco que a gente tem, a gente sabe que é fiel ali, né? Que tá ali todos os vídeos, que tá... Esperamos que esteja compartilhando com os outros. E um dia vamos alcançar milhões e milhares de pessoas aí pra mostrar um pouco do lado humano também da igreja, né? Porque, principalmente, muita gente que não acompanha a igreja, que é de fora, tem um certo preconceito, tem uma visão um pouco errada. E a gente quer mostrar o lado humano, né? A gente já trouxe padres aqui que deram testemunhos humanos, né? Porque tem gente que coloca padre como
Sim. ali é Jesus e padre, né? E não, pô. Ele é um humano também, claro que ele no altar ele representa Jesus, mas mostrar o lado humano de todo mundo e que é possível ser santo sendo um humano Eu comum. queria aguçar a curiosidade de quem está nos acompanhando, porque vindo para cá, me veio à mente, ao coração, a história de um santo. Um santo muito importante para a nossa igreja. Um santo que viveu uma experiência no campo de concentração e por algum motivo Deus trouxe ao meu coração. Então eu só quero aguçar a curiosidade de quem está nos assistindo, que eu não vou falar agora, daqui a pouco. Então segura aí, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, se não ficar, vai perder. Vai Então, escrevendo no comentário quem que você acha que é. deu uma dica. Um santo que viveu num campo de concentração. Então, se você souber aí, escreve aí, depois daqui a pouco nós vamos falar. Mas é interessante você falar sobre isso, né, esse lado humano, porque a penúltima encíclica de São João Paulo II, a última foi falando sobre a Eucaristia, a penúltima é intitulada Fé e a Razão, ele vai dizer que a fé e a razão são duas asas que impulsionam o homem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é muito importante nós trabalharmos as virtudes, aquilo que é humano, porque a gente tem a nossa dimensão psíquica, a nossa dimensão biológica, a nossa dimensão espiritual. Então é preciso que haja uma harmonia entre essas dimensões que nos constituem enquanto pessoas humanas. Se a gente pegar o Catecismo da Igreja Católica, então quem é batizado, todos nós que recebemos o primeiro sacramento da iniciação cristã, que é o sacramento do batismo. Então, quando a gente é batizado, é infundido em nós as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e também os chamados 7 dons do Espírito Santo, que são dons infusos, que Deus nos dá para a nossa própria santificação. Aí tem os dons carismáticos, né, que é para fora, tem outras realidades, mas falando especificamente dessa manifestação de Deus sobre a nossa vida por esse primeiro sacramento que é tão importante, que é o sacramento do batismo. Só que se a gente pegar o catecismo da Igreja Católica, a gente tem um caminho ali. Até chegar nas virtudes teologais, nos 7 dons infusos do Espírito Santo, a Igreja apresenta para a gente também as virtudes teologais, que são virtudes humanas. Como que é importante nós prepararmos esse terreno, porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, né? Aquele que ouve a minha voz, entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Então, é importante essa abertura do nosso coração, a gente conhecer a nossa humanidade, porque Deus não descarta a nossa humanidade. Muito pelo contrário. Então, esse autoconhecimento, esse se abrir à graça de Deus, esse partilhar, esse conhecer, esse mergulhar nessa realidade, nessa natureza humana que não é descartada, que Deus valoriza. Tanto é que Jesus 100% Deus, 100% homem, né, assume a nossa condição humana. Então, é importante a gente trazer esse rosto humano, é importante nós falarmos sobre isso. E por isso, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse santo que Deus trouxe no meu coração por algum motivo, porque uma pessoa, um santo, um ser humano, um sacerdote, mas humano, diante de uma situação drástica, ainda ele consegue transbordar a sua existência e ser fiel a Deus e testemunhar até o suplício final, que é o martírio. Né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, eu acho muito interessante e muito proveitoso nós trazermos essa abordagem. Então, quando o Papa, nessa encíclica, ele fala que a fé e a razão são duas asas que impulsionam o homem ao pleno conhecimento da verdade, nós precisamos trabalhar essas duas asas, assim, né? Então, tem um livro que eu acho fascinante, do Francisco Fausto. Acho que, se eu não me engano, é Francisco Fausto, o autor, que chama A Conquista das Virtudes. E ele foi um discípulo de São José Maria Escrivá. E ele fala sobre isso, né? Que o organismo sobrenatural de todo cristão são as virtudes humanas, as virtudes teologais e os 7 dons do Espírito Santo. Então, não exclui as virtudes humanas, né? Esse preparar a terra. E o Catecismo da Igreja Católica, ela vai dizer isso, né? Que a fé é uma adesão voluntária e pessoal da pessoa humana a Deus, ao projeto de Deus. E São João Paulo II, ele vai dizer que o chamado de Deus para na nossa decisão. Então, obviamente que tudo é por meio da graça de Deus, nós precisamos de Deus o tempo todo, né? Tudo acontece por meio da graça. No entanto, nós precisamos aderir a essa fé, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos preparar o terreno.
E aí, eu vou concluir aqui, daqui a pouco vocês me vão cortando aí, tá bom? Como temos ainda alguns minutos ali, tem um santo, não é santo, um grande homem, me fugiu o nome dele agora, mas a hora que eu vou lembrar. Então, ele foi pregador da Casa Papal. Então, começou em São João Paulo II, depois foi confirmado por Bento XVI, continuou com o Papa Francisco, né? E agora hoje ele é cardeal. Frei Raniero Cantalamessa. Obrigado, senhor. Frei Raniero Cantalamessa, né? Então, foi Papa João Paulo II, pregador da Casa Papal João Paulo II, foi confirmado Bento XVI, continuou com o Papa Francisco, né? E hoje cardeal. Então, ele participou do conclave agora, ao qual elegeu o nosso querido sucessor de Pedro, né? O Papa Leão. E ele tem vários livros, né, fascinantes, um grande teólogo, um grande conhecedor das escrituras. Gente, pregar para o Papa, formar cardeais, então a gente consegue compreender o nível. E aí ele vai dizer que o manancial de Deus, a fonte inesgotável de Deus, já está presente em cada pessoa humana pelo sacramento do batismo. Olha que belo isso. A fonte inesgotável do Senhor, a fonte inesgotável de Cristo, a fonte inesgotável da Trindade, já está presente em nós pelo sacramento do batismo. Mas aí aí ele continua, né? Nós só precisamos acessar. A gente precisa acessar essa fonte. A gente precisa dar esse passo. A gente precisa aderir ao projeto de Deus. A gente precisa dar um passo a mais. A gente precisa crescer. A gente precisa levantar. A gente precisa aspirar aquilo que é do Senhor. Vocês vão me cortando, já. Se deixar, eu não paro. Quando tá interessante, a gente não costuma cortar, não. Quando o assunto tá bom, a gente deixa a pessoa ir falando. Mas pode cortar. Isso que você falou é bem interessante, né? É difícil até pensar quem que vai ter coragem de sair pregando pro próprio Papa, né? É verdade. E... Não é nem coragem, né? Capacidade, porque a gente imagina que o Papa seja, né, ele não, óbvio, o mais inteligente de todos, mas o mais preparado, talvez. Tem dois pontos, né? A capacidade, a entrega, não só intelectual, mas de serviço, e por outro lado, a humildade do Papa. Sim. Tem até uma foto, tem fotos, assim, do Papa João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, sentado, bebendo, alimentando, né? Então, o sucessor de Pedro, humildemente ali sendo formado. Se deixa, né, aquele que tem a chave, aquele que tem autoridade na igreja, evidenciando essa humildade de aprender, de beber, de se deixar formar. Então tem o ponto, o mérito, né, desse pregador da Casa Papal, falando agora de Frei Raniero Cantalamessa. Com o Papa Leão agora é um outro, que eu não me recordo o nome, mas aí a gente tem o conhecimento, a entrega, o servir, mas também essa humildade do Papa, né? De se deixar ser formado. Então, de estar ali sentado para beber, para aprender também. E nos ensina muito, né? Quando a gente achar que sabe demais, onipotente, a última bolacha do pacote. E aí a gente vê o Papa, que tem um pregador, tem um formador ali, que os cardeais e que até o Papa senta para escutar. Isso é legal. Interessante. E, Leandro, assim, voltando um pouquinho, falando, né, a gente estava comentando desse lado humano, né, dos santos, dos padres, do Papa. Deus se fez humano, né, no meio de nós também. Como é o Leandro nesse lado humano, né? Como foi essa sua jornada até chegar no ponto de falar assim, agora eu quero falar de Deus, agora eu quero seguir Deus, eu quero fazer isso. Como foi esse seu processo de deixar um pouco a humanidade de lado e deixar realmente Deus agir na sua vida? Deixar totalmente a humanidade de lado não tem como, não tem né? Como, mas eu compreendi. Mas a nossa humanidade, ela permanece, mas algumas atitudes, alguns comportamentos, né, algum caminho que a gente escolhe, em determinado momento, nós convertemos, né, mudamos a rota, a direção e passamos a trilhar um novo caminho. Então, esse Leandro humano ainda tem medo, ainda tem sonhos, ainda tem alegria, ainda tem tristezas, ainda tem projetos, ainda almeja muitas coisas, às vezes chora, às vezes não compreende algumas coisas. No entanto,
essa humanidade que há 25 anos atrás teve uma colisão com o amor de Deus. Então, cheguei naquele encontro pensando em desistir de viver, em tirar a minha própria vida, depois de uma separação drástica dos pais, sendo o mais velho de 4 irmãos, hoje nós somos em 6, não sendo referência, não sendo modelo para os meus irmãos, saindo de casa na quinta, voltando no domingo, muitas vezes minha mãe chorando, falou, filho, não se maltrate mais, não faça mais isso com você, Deus tem um plano na sua vida, né? E aí, esse humano ferido, essa humanidade ferida, não era sensível a um clamor de uma mãe. A mãe é o último reduto do ser humano, né? Então, eu estava totalmente insensível até aos gritos, os apelos, né, da minha mãe nesse sentido. Então, essa humanidade ferida, essa humanidade machucada, essa humanidade que alimentava ódio, rancor, ressentimento, em determinado momento falou, minha vida não tem mais sentido, né? Para que eu vou continuar? E aí, na verdade, a vida ela nunca perde sentido. Na ótica das pessoas que sofrem, a visão ofuscada pelo ódio, pelo ressentimento, pelo trauma, ela, em determinado momento, ela acha que a vida perdeu sentido, mas a vida ela nunca perde o sentido, porque Cristo ilumina a nossa existência, Cristo ilumina a nossa vida, Cristo ele traz o sentido para a nossa vida. E quando os nossos olhos se abrem, né, nossa visão ofuscada pelo ressentimento e pelas circunstâncias, quando o colírio da graça vem sobre os nossos olhos, a gente começa a enxergar direito. E a gente percebe que tem vida depois da morte, que tem vida depois do trauma, que tem vida depois do medo. E mesmo a gente entende que a coragem não é ausência de medo. Eu hoje, como pai, uma filha já entrando na fase adulta, filho adolescente, uma quase chegando na adolescência. A gente tem medo, a gente tem receios, a gente tem preocupação diante de tantas situações que envolvem a nossa vida. No entanto, esse Leandro humano, com aquela realidade ferida, machucada, que teve essa colisão, que teve esse encontro com Cristo, verdadeiramente eu posso falar para vocês que 25 anos depois, e posso falar com ousadia, com firmeza, um Leandro ainda que tem medo, que tem incertezas, mas a experiência que eu tive com o amor do Senhor foi tão profunda e foi tão verdadeira que Santo Agostinho ele vai dizer, Senhor, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Eu posso dizer e afirmar para vocês, e quem nos acompanha em casa, que é difícil seguir o Senhor. É difícil nós trilharmos esse caminho. Mas depois desse encontro verdadeiro, depois dessa colisão com o amor de Deus, é impossível deixar. É impossível deixar. Teve momentos que eu até pensei em jogar a toalha, em desistir, mas aí você olha e fala, é impossível, é impossível. Quando essa experiência é profunda, essa experiência é verdadeira, é impossível deixar esse amor. E aí, é interessante nós falarmos isso, porque a gente fala que após uma conversão, após um encontro com o Senhor, nós não nos transformamos em super-heróis. A gente cai. Santa Teresa d'Ávila, São João Paulo II em alguns momentos lembrou disso, mas Santa Teresa ela vai dizer que santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que se levanta sempre. Então a nossa humanidade ferida, a gente vai cair, a gente vai errar, mas essa colisão com o amor de Deus, nós vamos ter diante dos nossos olhos, do nosso coração, que a nossa identidade primeira é sermos filhos de Deus. Em Jeremias 1:5 vai dizer que antes de sermos modelados no ventre materno, Deus já nos conhecia. Então, desde toda a eternidade, Deus já nos escolheu. Já houve um encontro com o Senhor desde toda a eternidade. E quando a gente faz essa experiência, nós nos abrimos a esse conhecimento, a gente entende que as dores, que as aflições, que os medos é uma gota no oceano, se comparado, né? É uma gota no oceano do amor de Deus, assim. Então, esse Leandro com essa humanidade ferida, com essa humanidade machucada, embora não exista uma máquina do tempo para a gente apertar aquele botão e falar, opa, vou voltar. Desculpa, nem sei se pode bater palma aqui, perdão, gente. Não existe uma máquina do tempo onde a gente aperta o botão e fala, vou voltar no meu passado para deixar de fazer aquilo que eu não deveria ter feito ou vice-versa. Embora não exista essa máquina do tempo, existe algo muito mais poderoso do que a máquina do tempo, chamada graça de Deus. Porque embora não é possível voltar no nosso passado, nessa humanidade ferida, nos traumas, naquilo que nos machucou, que nos feriu, a graça de Deus tem o poder de visitar a nossa história e de ressignificar.
Então, aquilo que foi dor, aquilo que foi pranto, aquilo que machucou, aquilo que encarcerou as nossas emoções, os nossos sentimentos, nos deixou no lamaçal do pecado, a graça de Deus tem o poder de visitar a nossa história e ressignificar o pranto, ressignificar o trauma, ressignificar a dor e converter em perdão, e converter em amor, e converter em paz. Então, o Leandro de hoje, ainda estou nesse processo, né? Acho que até o nosso último suspiro nós estamos nesse caminho. A gente tem aquela primeira conversão ao qual nós colidimos com o amor de Deus, e nós temos a segunda conversão, que é até o nosso último suspiro. Eu aprendi também, gente, me corta, se deixar, eu vou ficar falando aqui, vai, a hora que vocês acharem, fala, peraí. Tem Santo Afonso de Ligório, ele é o santo, o doutor da oração, né? Então, ele é elevado ao título, o maior título na igreja, título de doutor. Então, ele é chamado de doutor da oração. Então, ele tem livros, As Glórias de Maria, que é um livro fascinante sobre Nossa Senhora. Tem um livro de oração chamado Oração, que é desse tamanho, assim, fascinante também. E ele tem um livro que me edificou muito, chamado Práticas de Amor a Jesus Cristo. As Práticas de Amor a Jesus Cristo. E é um livro fascinante que ele dá exemplo de santos, né, que ele nos ensina verdadeiramente como praticar esse amor a Jesus Cristo. E nesse livro, né, dentre muitos relatos, muitas partilhas, ele fala de São Carlos Borromeu, outro grande santo, doutor da nossa igreja. E ele cita São Carlos Borromeu, que todas as vezes que São Carlos Borromeu ele abria os seus olhos pela manhã, ao despertar em cada amanhecer, ele batia no peito e dizia assim: hoje eu começo a servir a Deus. No dia seguinte, hoje eu começo a servir a Deus. No dia seguinte, hoje eu começo a servir a Deus. E isso dentro dessa segunda conversão que eu acabei de falar, que é um caminho constante. Eu estou falando de um grande santo, né, importantíssimo na história da igreja, que todos os dias, hoje, eu começo a servir a Deus. E completando Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer que ele dizia isso para que ele tinha que entender no seu interior, no mais íntimo do seu ser, que a aliança com o amor de Deus, com o seu compromisso no servir, tinha que se renovar a cada manhã. Ele não podia se esquecer disso. São Felipe Neri, que é um santo mais atual, ele olhava no espelho e falava: Senhor, se a tua graça não invadir a minha vida agora, a primeira prostituta eu vou pecar, a primeira oportunidade eu vou errar. Então, a nossa humanidade, a nossa inclinação ao pecado, ela permanece na gente, ela permanece em nós. Por isso que essa segunda conversão é até o nosso último suspiro. Então, é importante nós falarmos isso, porque quando Santo Agostinho apresenta para a igreja, traz a doutrina do pecado original, da mancha do pecado original, que dentro de uma analogia, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram, eles erraram. A igreja nos ensina que nós não cometemos o pecado de Adão e Eva, né? Mas nós contraímos o pecado de Adão e Eva da nossa humanidade, nós herdamos. E essa mancha do pecado original, ela é aniquilada pelo sacramento do batismo, onde nós somos sepultados com Cristo, né? Nós morremos com Cristo e ressurgimos como uma criatura nova. Então, essa mancha do pecado original, ela é aniquilada pelo sacramento do batismo. No entanto, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a inclinação ao mal, ao pecado, permanece no homem. E por isso que depois do batismo, nós adentramos num verdadeiro combate espiritual dia após dia. Então, esse podcast é um instrumento de Deus para nos lembrar, para alimentar a nossa fé, para nutrir a nossa visão de esperança, para nos recordar que todos os dias a gente precisa renovar essa aliança com o Senhor, olhar para Deus como São Carlos Borromeu. Senhor, hoje eu começo a te servir. Hoje eu começo a te servir. Porque nesses 25 anos, o Magrão passou por aqui, Sim, né? Então, o Magrão está há muitos anos na caminhada, assim. Tem pessoas que me evangelizaram e eu participei de um grupo de oração na São José junto com o Magrão. Então, um menino ali começando, né? Ele participava de um grupo, acho que é Nova Geração, e ele cantava. Então, ele tem um jeito próprio de ser um ser humano fascinante, com um coração grande, com um sorriso fantástico. Ele toca, ele canta, né? Então, assim, e ele tem testemunho de vida fascinante. Então, eu vi o Magrão cantar, o Magrão tocar, e o Magrão por trás do microfone, o Magrão por trás do violão, um ser humano acolhedor, um ser humano que estendia a mão, um ser humano que olhava com carinho, com amor para as pessoas. Então,
ouvi o Magrão aqui, quando eu falei no começo, né? Que eu ia falar de alguém que passou, que me evangelizou. Ele foi uma dessas pessoas que me evangelizou, que me ensinou muitas coisas, né? E ao longo desses 25 anos, muitas pessoas passaram pela vida da gente. Eu fico feliz de ver um Magrão, já, sei lá, 40, 50 anos de caminhada, ali permanecendo firme com amor a Cristo. Infelizmente, muitas pessoas que me evangelizaram, elas pararam pelo caminho. E eu falo isso não no sentido de apontar o dedo, não no sentido de condenar, muito pelo contrário, de saudade, de gratidão por pessoas que me ensinaram e que me evangelizaram. E diante dessas fontes, desses santos, daquilo que a igreja nos ensina, eu entendi que o meu amor a Cristo, a minha fidelidade, o meu servir precisa se renovar a cada amanhecer. A cada amanhecer. Senão, os nossos grupos, movimentos, a gente começa na euforia, na motivação, mas a gente se cansa rápido, porque muitas vezes a gente liga a chave da nossa vida no piloto automático. Então a gente acorda, faz isso, faz aquilo, daqui a pouco o meu servir no grupo de oração, ou numa pastoral, ou no movimento, tá no piloto automático. Aquilo perde o sentido para mim. Aquilo por qualquer coisa eu não sou fiel, por qualquer coisa eu abandono, por qualquer coisa eu desisto. Então, quando a gente perde a paixão, a gente perde o amor, a gente perde a entrega, a gente passa a viver de forma mecânica, de forma artificial. A gente coloca a nossa vida no modelo piloto automático. E aí, quando a gente olha para a vida do santo, daqui a pouco... tem mais uns minutos, daqui a pouco eu vou revelar, né? Falar desse santo, que apaixona... Eu refletindo sobre isso, né? Que nos apaixona, que nos encanta, que num momento extremo foi fiel ao amor de Deus. E não, talvez vocês já conheçam a história desse santo, né? Com alguns detalhes que eu vou trazer aqui. Mas se não conhecer, eu tenho certeza que vocês serão impactados também, assim como as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Hoje a gente vive numa era de influenciadores, né? De um acesso a informação, a tecnologia e tantas coisas, mas que muitas vezes não nos forma. Os nossos jovens têm tantos ídolos, tantas pessoas, e aí hoje nós estamos apresentando, já falamos aqui de São Maximiliano Maria... de São Maximiliano Maria Kolbe eu vou falar, já dei uma dica. É sobre ele que nós vamos falar, São Maximiliano Maria Kolbe. Santa Afonso de Ligório, falamos da igreja, falamos do pregador da Casa Papal, estamos de São Felipe Neri. Nós estamos mostrando aqui tantas referências para poder beber, para poder se alimentar e que, de fato, os ensinamentos edificam a nossa alma. É isso aí. E também, falando de vários santos, eu lembrei agora do São Felipe Neri, que tem um filme também, que é muito bom, inclusive. Tem. Acho que é um dos melhores de santos que eu assisti até hoje. Eu gosto bastante, tem até a musiquinha lá que eu acho engraçada aí. E também a pessoa tem que entender que quanto mais próximo de Deus a gente tá, mais difícil fica a vida, né? Não é porque a gente segue o caminho de Deus que vai ser fácil. Vai vir as provações, vai vir tentações. E tem que se manter firme e forte, né? Igual você falou do São Felipe Neri que falava pro espelho, né? Porque com certeza ele sofria essas tentações na vida dele. Então, quanto mais próximo a gente vai se aproximando de Deus, não que ele vai... Eu também acho que ele vai dando umas cutucadas, vamos ver se é fiel mesmo, né? Com um senso de humor ali que eu acho que Deus tem também, mas... O inimigo também atenta muito, querendo fazer você desviar do caminho correto, do caminho de Deus. Então, a pessoa também tem que entender que, minha vida tá muito fácil hoje, às vezes tem alguma coisa errada aí. Não que esteja, né? Pelo amor de Deus, mas parece que quanto mais próximo a gente vai se chegando perto de Deus, vai acontecendo algumas coisas que vai fazendo você querer desistir, né? Ou acabei de arrumar um emprego legal, dá uma semana você perde emprego. Então, assim, algumas coisas que a gente tem que entender também, que às vezes é um livramento de Deus, e tem que entender que o caminho é dele também, né? Ele vai fazer a vontade dele e o melhor para você. E é interessante, Thiago, você trazer essa questão, porque é importante para nós, as pessoas que estão em casa, distinguir o que é tentação e o que é aprovação. Deus, ele permite a aprovação nos forma, a aprovação nos amadurece, mas Deus, ele não nos tenta, quem tenta é o demônio. Quem tenta, né, é aquele que tentou usurpar o lugar de Deus. Então, é o demônio que tenta, e ele tenta pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos pecados, pelas nossas fragilidades. E por isso, a gente tem um outro grande santo e doutor da igreja chamado São Tomás de Aquino. Ele vai dizer que nós estamos entre dois caminhos, duas escolhas, né? Ou nós escolhemos a Deus
ou ao mundo. Então, nós estamos entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Quanto mais nós aderimos a uma, mais nós nos distanciamos da outra e vice-versa. Então, quanto mais nós aderimos a uma, mais nós nos distanciamos da outra e vice-versa. Então, o demônio nos tenta pelas nossas próprias concupiscências, pelas nossas fraquezas, pelas nossas fragilidades. E quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu me aproximo de Cristo, quanto mais eu me aproximo da Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos, todos os outros sacramentos se alimentam, se nutrem da Santa Eucaristia, né, que é o nosso ápice, né, ali os nossos olhos contemplam o maior milagre, que é o milagre da transubstanciação, o pão e vinho que deixa de ser pão e vinho e se transforma no corpo e sangue de Cristo. Então esse é o alimento maior. Então quanto mais nós aderimos às coisas de Deus, quanto mais nós buscamos melhorar, fazer o bem, servir, rezar, mais nós nos distanciamos do mundo, mais nós nos afastamos do inimigo de Deus. E Santo Agostinho vai dizer que o demônio é um cão preso que ladra. Então ele não tem a liberdade para fazer o que ele quiser nas nossas vidas. Então ele tá lá, ele ladra, ele late, ele quer, rodeia, ele quer nos atrapalhar, ele quer atrapalhar a nossa vida. No entanto, ele não tem essa liberdade para agir livremente. E aí, a importância de nós nos aproximarmos do Senhor. Então, eu tenho certeza que esse podcast, e quando eu vou para uma missão, vou para uma pregação, para uma formação, estar aqui, eu não me coloco no sentido de estar ensinando, né, de melhor, muito pelo contrário. Essa oportunidade está edificando a minha alma. Essa nossa troca de experiência, Deus está falando ao meu coração, Deus está me melhorando, Deus está agindo aqui no meu interior também. Então, aquilo que vocês estão falando, aquilo que nós estamos compartilhando, o Senhor também está me edificando. Então, eu ressalto que é uma honra, uma alegria. E ainda a gente tem alguns minutos, e eu peço para que Nossa Senhora possa interceder por vocês. Amém. Que vocês possam continuar firmes nessa missão de levar essa palavra, de levar o amor de Deus, de levar essa partilha, de levar os testemunhos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos empecilhos que a gente sabe que tem, né? Que a gente sabe que tem para manter um podcast, para manter uma estrutura, tem os seus desafios, mas que o Senhor seja a força, que o Senhor seja providente e que a graça do Senhor possa invadir o coração de vocês, porque eu já estou me sentindo em casa, então esse é o primeiro de muitos, né? Em outro momento a gente vai voltar para dar continuidade, né? Deus quiser. Se Deus Claro, quiser. se o povo... Às vezes o pessoal vai estar vendo a gente e fala, não, esse rapaz aí, deixa o Leandro pra lá, não chama mais ele mais não. Pô. Leandro, mas é isso aí. E quando você falava, voltando um pouquinho... Felipe, a hora que vocês quiserem que eu fale de São Maximiliano Maria Kolbe, vocês me falam, tá? eu tá. vou só fazer esse adentro A hora aqui. que você achar que tem um Aí tempo ali, porque a você gente já esquece. fala. Não, só a hora que vocês quiserem. Você falou do... Ai, caramba, esqueci o nome agora. Santo Agostinho, que falava do Todos os Dias lá. São Carlos Borromeu. São Carlos. Me veio muito algumas falas que a nossa geração, agora, um pouco mais recente, ficou muito famosa no meio cristão, meio carismático, que é aquela Bom Dia Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Sim. Né? E eu acho que isso até foi uma releitura do que ele falava, né? Porque realmente a nossa vida é uma conversão diária, né? Todos os dias nós devemos nos converter a Deus novamente. Vem muito também o PHN, Sim. que foi um dos momentos que eu vivi que realmente me fez ter uma mudança de vida muito forte. E é isso, né? A gente como cristão, não como cristão, né? Mas que todo ser humano tem que acordar todos os dias querendo fazer o bem, procurando não errar, procurando seguir a Deus. E é isso, né? Seja falando um bom dia Espírito Santo, seja um Deus, por hoje eu não vou pecar, seja, né, sei lá, qualquer tipo de frase ou sentido que possa nos fortalecer a seguir mais um dia firme na caminhada. Porque, como a gente já falou, não é fácil. Não, é desafiador. É desafiador. Seguir a Cristo não é desafiador. Ter projetos como esse de evangelização também é desafiador.
ser um pregador, ser um missionário, tudo isso é um desafio, né? E se não for a graça de Deus, a gente não consegue nem dar o primeiro passo Mas direito. seguir a nossa vida também sem Deus vai ter desafio do mesmo jeito. Então vamos Exatamente. seguir com Cristo, né? Não sei. Tinha uma santa que falava, né? Eu acho que santa. Eu não lembro também, mas eu acho que é a mesma coisa que eu Ela fala assim, conheci. eu não tenho certeza se o céu e o inferno existe. Ela era uma freira, né? Eu não lembro se foi Santa Mas Teresa. se Santa existir, eu quero estar no céu, né? Então, ela procurava fazer o bem, fazer... Assim, Porque realmente, né? A gente acredita. Com certeza. A gente acredita que tenha. tipo assim, se eu Isso. acreditar e chegar lá, Se não tiver, se eu chegar lá, se tiver, eu se tô chegar bem. lá, tudo bem. Se não tiver, beleza. Vivi acreditando. Se tiver, maravilha. Agora, Pô, imagine se você passar a vida inteira não acreditando, não tendo fé, E perder e o pai. negócio chega lá e o negócio existe, né? É verdade. Mas você sabe, antes da gente ainda tem um tempinho ainda, eu trabalho, eu sou professor também, trabalho numa escola e às vezes falo isso com os meus alunos, né? Se a gente não conseguir assimilar aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente aprende, muitas pérolas passam desapercebidas. Hoje a gente vive uma era de ausência de atenção e de foco. Tem um economista alemão, Herbert Simon. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, se não me engano, na década de 70. E hoje o marketing digital, né, falam muito sobre a economia da atenção. E ele fala, né, esse ganhador do Prêmio Nobel, que o maior bem, o maior patrimônio do ser humano é o tempo. E aí o nosso tempo virou um bem escasso. Então, grandes pessoas, mentes brilhantes, investem milhões e bilhões para reter a nossa atenção. Porque a nossa atenção, o nosso foco, o nosso tempo virou um patrimônio, virou um bem escasso. Então, tem muita gente, né? A gente vê as redes, né? Os algoritmos para reter a nossa atenção cada vez mais. Hoje todo mundo fala, né? Tempo é dinheiro. Exatamente. Obviamente, gente, a gente não pode demonizar as tecnologias. Olha que estrutura linda nesse podcast, né? As tecnologias, elas podem evangelizar, elas nos ensinam tanto. Mas falando da experiência de sala de aula, por passar pela vida de mais de 800 alunos, a experiência de mais de 20 anos pregar em encontro de jovens, sabe? E lidar com pessoas, ser pai também, lidar com adolescente. Então, não é só uma afirmação subjetiva, com base na minha experiência ou no achismo. Então, é uma afirmação objetiva, com base em fatos, em dados, e aquilo que eu tenho visto. E nós percebemos hoje as pessoas muito desatentas, as pessoas com um foco de atenção. Então, hoje a gente precisa, muitas vezes, desenvolver outras habilidades, desenvolver técnicas, né? E, obviamente, que sempre orar, pedir a graça de Deus para acalmar, para tentar trazer a atenção das pessoas para depois a gente entrar com conteúdo, para depois a gente entrar com aquela mensagem, né, que queima o coração, ao qual nós precisamos dizer. Então, na década de 70, esse ganhador do Prêmio Nobel aí, um economista alemão, um cientista, ele estudou muito sobre o comportamento humano também, então ele já falava sobre isso, sobre o excesso de informação, mas que não nos forma. Então, hoje, esse podcast, essa missão Bentos, né, Missão Bentos, tem levado um alimento sólido, tem levado um alimento que edifica a alma, tem levado não só uma informação qualquer, mas algo que nos forma, algo que edifica a nossa vida, algo que transforma a nossa vida. E você que nos acompanha, né, só concluindo isso que eu falei, que se a gente não assimilar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende, sabe quando a mãe da gente falava, como muitas vezes eu falei para os meus filhos, parece que aquilo que eu falo entra no ouvido e sai no outro, porque se eu não assimilo, aquilo não ganha minha atenção, aquilo não ganha sentido para mim. Depois de assimilar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende, aquilo ganha nossa atenção, ganha o brilho dos nossos olhos, aquilo ganha sentido. E quando aquilo ganha sentido, quando aquilo começa a fazer sentido para mim, aí aquilo começa a produzir frutos. Porque aquilo que a nossa consciência não detecta, permanece adormecido. Se a minha consciência não detectar que Cristo é vida, que é possível recomeçar, que é possível me reerguer, que é possível eu viver, que é possível ter esperança mesmo diante de uma situação difícil, se a minha consciência não detectar,
dificilmente a gente vai conseguir, né, recomeçar, reerguer. Então, tenho certeza absoluta que esse podcast está alimentando as nossas vidas e está transbordando na vida de muitas pessoas também que estão nos acompanhando. Amém. Amém. Ô, Leandro, você comentou que você fez teologia e filosofia, né? Sim. E por que você fez isso? O que te levou a tomar essa decisão Eu penso porque, assim, dentro do nosso mundo, isso é uma grande ferramenta, né? Tanto é que eu tô até fazendo aquele curso da Arquidiocese agora, comecei a fazer esse ano Teologia de para teologia leigos. de leigos. E, cara, assim, eu falo que acho que não é tão aprofundado como uma graduação oficial, né? Mas, cara, é tanta coisa ali que já faz sua chavinha, Professores ali maravilhosos. sua chavinha virar. E o que te fez tomar essa decisão de se aprofundar, de seguir esse ramo, até depois como professor, não sei que patamar de idade você costuma dar aula, essas coisas, e que isso tem te ajudado aí nessa missão, nesse ministério? Muito boa pergunta. Uma das respostas, ela já aconteceu aqui por uma citação que eu fiz, daqui a pouco vai ficar claro, né? Porque foi minha segunda graduação, a segunda faculdade, né? Eu citei um documento que me inspirou, mas depois vou contextualizar melhor. Então, assim, esses 25 anos de caminhada com o Senhor, há muitos anos, assim, evangelizando, pregando, nasceu do meu coração o desejo de amadurecer, de conhecer com mais profundidade, né? Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona. Eu tinha algumas dúvidas, né? Então, e a primeira faculdade que eu fiz foi de teologia. E essa faculdade não teve nenhum intuito financeiro, nada disso, era justamente para me aprofundar. Mas naquele contexto veio o desejo, a vontade, mas eu não tinha condições financeiras de pagar a faculdade, né? Mas Deus sempre levanta anjos, assim. E aí teve uma irmã que estava fazendo faculdade de teologia numa universidade, e ela falou assim: irmão, Deus é providente, né? Reza, pede. Aí ela falou: ó, às vezes as universidades têm processo de bolsa e tudo mais. E aí eu coloquei meu joelho no chão, falei para o Senhor do meu desejo, e aí eu passei por um processo seletivo, fiz provas, tal, enfim, ganhei 100% de uma bolsa. Então a minha primeira faculdade foi um presente de Deus, né? A graça de Deus, que eu consegui, né, concluir essa faculdade, sou bacharel em teologia. Isso, fiquei muito feliz. Então, foi a minha primeira faculdade. A segunda, ela nasceu... Eu citei aqui sobre São João... A encíclica, a penúltima encíclica antes dele partir para a pátria definitiva. Intitulada Fé e a Razão. Falei que a fé e a razão são duas asas que impulsionam o homem ao pleno conhecimento da verdade. E nesse documento, ele faz um diagnóstico. É que a gente não vai dar tempo de aprofundar. Depois é bom que fica pra gente falar sobre isso mais vezes, né? Depois, esse diagnóstico deixa que ele traz nesse documento, a gente pode falar assim em outro momento, que agora não vai dar tempo. Mas ali, o Papa João Paulo II, ele fala da boa filosofia. Porque nós temos muitas correntes filosóficas que é contrária àquilo que a igreja prega, àquilo que a igreja ensina. Então, a gente tem uma filosofia antiga, por exemplo, as virtudes humanas que o catecismo da igreja apresenta no catecismo da igreja. Então, a gente tem ali Platão, que pensa, Aristóteles com outros filósofos estoicos que amadurecem, né, que vão consolidar aquilo. Em determinado momento a igreja fala: caramba, isso é legal a gente falar sobre fortaleza, sobre prudência, temperança. Então a igreja traz a boa filosofia. Tanto é que a filosofia e a teologia é uma formação base para os nossos sacerdotes. E ali o Papa João Paulo II, ele fala de uma boa filosofia. Ele fala dessa busca, né, de que a nossa dimensão humana, esse conhecimento, né, que a razão... E Santo Agostinho vai dizer que a fé, ela não se torna fé se não for consentida pela razão, pela nossa natureza humana. Então, rapidamente respondendo vocês, eu fiz a teologia e minha segunda faculdade, que foi licenciatura em filosofia, eu fui inspirado por São João Paulo II. Quando eu terminei aquela encíclica, eu falei: tá me faltando alguma coisa. Essa boa filosofia, né, buscar esse conhecimento, alimentar a minha humanidade, de fato, me ajudou bastante.
né? Então, hoje, uma outra pergunta, hoje eu trabalho com alunos do 6º ano até a 3ª série do ensino médio, que gira entre 10, 11 até os 17, 18 anos. É um público bem diferente, né? Diferente. Porque você pega ali... Difícil também de... É desafiador. Porque você pega aquele público que ou já tem uma decisão formada, ou coloca tudo em dúvida, né? Coloca tudo na pauta ali. Eu, assim, com todo respeito aos professores, né? Cada um tem a sua vivência, a sua história, a sua formação. Mas Deus me deu a graça de trabalhar num colégio católico, né? Onde eu começo meu dia no sacrário, termino meu dia no sacrário também. E eu encaro muito mais do que uma profissão, eu encaro como uma missão, como uma extensão da minha missão. Então, há um amor no meu coração, né? Há um desejo de transformar vidas, né? Então, para mim, não é peso, né? A gente vê muitos professores, né, que testemunham muitas realidades, mas para mim é um motivo de alegria. Você acha que a gente entra no... Pode começar. Pode falar. A gente vai seguir esse tempo aqui. Dá pra estender um pouquinho mais. O Michael é o próximo mesmo, ele não vai ficar bravo. Dá um café com leite aí depois. O Michael é gente boa. Bom, vamos lá. Pra gente partindo para essa conclusão desse podcast, porque se deixar eu vou tomar o lugar do Michael aqui, a gente vai continuar depois. Brincadeira, gente. Eu vindo para cá, eu fiz essa reflexão e Deus me trouxe esse santo, que é São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano Maria Kolbe, ele viveu uma realidade drástica dentro de um campo de concentração nazista. Então, a gente sabe na história que é um tempo, né, condenável, né? Então, não vou adentrar muito nesse aspecto. Mas São Maximiliano Maria Kolbe, ele viveu num campo de concentração. Foi um prisioneiro ali também. Em determinado momento, houve uma fuga com êxito de prisioneiros. E aí os generais lá, como consequência, determinou que iam morrer 10 pessoas. Como um castigo, né? Para ninguém mais ousar sair dali. Fugir. E aí, aleatoriamente, você escolheu 10 pessoas. Só que uma dessas 10 pessoas começou a estar em prantos, a chorar, a clamar por clemência, por misericórdia. E afirmar, pelo amor de Deus, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu preciso dar o último beijo na minha esposa, no meu filho, me deixa viver. Começou a implorar pela vida. Pela sorte dele, né, por providência de Deus, do lado dele tinha um santo, São Maximiliano Maria Kolbe. Então, São Maximiliano Maria Kolbe se aproxima dele e diz, você vai beijar ainda a sua esposa, você vai ver os seus filhos, e ele faz uma proposta de trocar a vida desse homem pela vida dele. Eu já tô velho demais, né, fique em paz. E aí, essa proposta ela é aceita. Então, São Maximiliano Maria Kolbe assume e esse homem vive. E aí, essas 10 pessoas, elas são colocadas num espaço bem delimitado que, se eu não me engano, caberia ali 10 pessoas. Não, 3 pessoas. Era um lugar adequado para... Adequado não, né? Mas um lugar que comportava apenas 3 pessoas. E 10 pessoas foi colocada nesse lugar. Imagina, ali virou uma sardinha, todo mundo apertado. E aí, São Maximiliano Maria Kolbe, além desse ato heróico de já trocar, né, a sua vida desse homem, então tem relatos, historiadores, testemunhos, que diz que São Maximiliano Maria Kolbe, ali, ele foi o último a morrer dos 10, ele ia confessando as pessoas. A virtude, o fruto do Espírito Santo ali, o amor, a fidelidade, confessando as pessoas, consolando as pessoas, e um a um foi morrendo. E aí, né, não acreditaram, ele permaneceu vivo ao longo de não sei quantos dias, e aí deram uma injeção letal e ele veio a falecer, ele morreu. Tanto é que Viktor Franklin, né, mas tem essas duas expressões, Viktor Frankl, era judeu, também tem um legado fascinante, muitos psicólogos se especializam na logoterapia de Viktor Frankl. Então ele tem um livro, Em Busca de Sentido, que eu recomendo, que é um livro fascinante. E nesse livro, Viktor Frankl, que era judeu, que não era católico, ele cita o heroísmo de São Maximiliano Maria Kolbe. Então, nesse livro, Em Busca de Sentido, que é famosíssimo, né, uma obra assim de Viktor Frankl,
E ele falando da autotranscendência, da capacidade que o ser humano tem de autotranscender, ele rebate Freud em alguns momentos ali. É um livro bastante interessante. E ele cita São Maximiliano Maria Kolbe. Então ele fala do ato heróico, do ato heróico, dessa autotranscendência, dessa capacidade de renunciar à própria vida para que outra pessoa pudesse viver. Então, São Maximiliano Maria Kolbe me ensinou e me ensina muitas coisas assim. Passado isso, né, anos depois, só para encurtar a história por conta do nosso tempo aqui, depois as pessoas podem pesquisar no YouTube, né, São Maximiliano Maria Kolbe, campo de concentração, canonização. Então tem muito conteúdo que as pessoas Ou se poderão... pedirem, a gente faz um episódio especial. Exato. Aí, então, é interessante. Então, é interessante. Mas só para resumir, no dia da canonização de São Maximiliano Maria Kolbe, né, porque ele era jornalista, aquela expressão, se eu não me engano, sou louco pela Imaculada, alguma coisa assim, então ele era mariano. Então a história dele em si tem muitos elementos assim de bênçãos, né? Mas no dia da canonização de São Maximiliano Maria Kolbe, ele foi canonizado por São João Paulo II. Esse homem estava lá no dia da canonização com a família dele. Esse homem que teve a vida poupada. Não, eu falo até me arrepio, me emociono assim, porque esse homem estava lá para testemunhar esse feito. Então, sabe que São Maximiliano falou assim, ó, você vai beijar a sua esposa, você vai beijar o seu filho. E no dia da canonização, ele estava lá. Então, isso edifica. Eu estou encurtando assim, mas tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando, nós aqui, não sei se vocês conheciam essa história, né, com esses detalhes, com essa profundidade, mas tem muito mais coisa. Vocês podem pesquisar e fazer um especial, alguma coisa nesse sentido. Mas o que é uma vida entregue a Deus? Nem a tortura, nem uma situação assim que prova a vida assim, né, de uma forma drástica, foi capaz de parar um homem de Deus, um servo, e ele ali servindo, até na hora da morte. Troca a vida e ainda confessa as pessoas, os outros ali, cuida daquelas pessoas, e aí ele é canonizado. E esse homem, ele acompanha essa canonização e é uma testemunha viva ali desse ato heróico de um homem apaixonado por Deus, devoto de Nossa Senhora. Então, acho que a gente conseguiu falar. É bem legal. Eu já conhecia um pouco da história de São Maximiliano. Esse relato do homem estar na canonização eu não sabia. Mas eu já vi alguns relatos de histórias, né, que vou contando, esse negócio do campo de concentração. Parece que pelo que eu sei, não sei se você já tem mais profundidade, mas só deram a injeção porque ele não morria. Exatamente. Passava, não sei, ele ficou... A gente fala que o corpo humano fica acho que de 3 dias sem comida, sem água e não sei quanto sem comida, ele já estava ali há quase um mês. Os 10, ele era o 10º, os 9 morreram. Todo mundo morreu. Ele não morreu, né? Então, e ele, pelo que também eu vi, desde o momento que ele entrou na porta dessa salinha, ele não parava de rezar a Ave Maria, e ele ficava rezando, só não rezava quando adormecia, e assim que acordava, rezava, continuava rezando, e os caras falam assim, pô, ou nós mata ele, ou esse cara, ou nós põe ele para viver de novo, né? E realmente é um santo muito inspirador. Eu gosto até muito da imagem dele. Sim. Que é uma imagem até muito forte, né? Ele metade do corpo dele tá de batina, a outra metade tá com o uniforme do campo de concentração. Então, é um cara que eu acho que é um dos maiores mártires que a igreja teve. Mas a voz dele continua ecoando, né? Continua os seus ensinamentos, a gente está falando sobre isso. Então, nesse podcast, a gente trouxe aqui muitas fontes, muitos exemplos para a gente se inspirar, para a gente seguir. A última. Gente, temos o saudoso Padre Léo, que está no processo de beatificação. Em alguns momentos da minha vida que parece que a fé quer dar uma esmorecida, sabe? Acho que eu já vi umas 10 vezes a última pregação do Padre Léo, Buscai as Coisas do Alto, que ele fez na Canção Nova. Então, é impossível a gente ver aquela pregação e não avivar a nossa alma, né? 10 dias depois ele veio a falecer. Então, qual é a fonte que a gente está buscando para alimentar a nossa fé, nutrir a nossa visão de esperança?
quando os Golias da vida se levantarem para tentar nos amedrontar, calar a nossa voz, esmorecer a nossa fé, qual é o alimento que nós estamos buscando? Saul, que foi o primeiro rei, começou a medir Golias, o tamanho do Golias, o tamanho do problema. Davi falou: unge-me, ô rei, está insultando o nosso Deus, não posso permitir. E aí, por fim, Saul unge Davi, Davi vai para esse combate, e o Golias, ele, se é um pedacinho de graveto aí para eu me limpar o dente, ele vai caçoar, porque é pequenininho, perde um gigante cheio de escudo. Aí, só para concluir agora, Davi, ele diz assim: você vem no tamanho da sua força, na sua espada, do seu escudo, e eu vou para esse combate em nome do Senhor dos Exércitos. E aí ele vence a batalha. Então, que possamos buscar na fonte certa, que possamos nos inspirar nas fontes certas. Com certeza o nosso caminho será mais fortalecido. Amém. É isso aí, amém. Só um pensamento que me deu aqui, a gente estava comentando aí de São Maximiliano, João Paulo. São João Paulo teve a graça de canonizar santos que viveram na vida dele, Sim. né? Porque se for ver João Paulo II, passou pela Segunda Guerra Mundial Sim. também, né? Foi quando São Maximiliano morreu, teve a graça de conhecer Padre Pio, depois também teve a graça de ter uma amizade muito bonita com Madre Teresa. E eu falei, pô, é uma geração ali muito boa, né? A ter se vivido ali. Uma amizade entre santos muito bonita. Sem sombra. Que hoje a gente usa cada um deles como inspiração, né? Pra nós. Isso aí, com certeza. Imagina o grupo do WhatsApp deles lá. Naquela época, se existisse o WhatsApp, ia ser sensacional. O grupo Já pensa na imagem de vocês quando vocês forem canonizados, assim, né? Que a posição no podcast, assim, né? Mesinha, assim. Mas sabe quando eu era mais novo, eu lembro que eu fui numa pregação, não lembro de quem, não sei aonde, acho que foi num retiro, alguma coisa. E a pessoa falava assim: vocês já pararam para pensar na imagem que vocês querem ter quando vocês forem santo? Eu falei: gente, mas né, por quê? Né? Falei, Nunca pensei isso. Vocês têm que têm que viver a vida para querer ser santo. Vocês têm que pensar que daqui a uns anos o povo vai te colocar numa imagenzinha ali do lado do altar, né? Que o povo vai entrar na igreja e vai te ver ali do cantinho. Aí eu falei: cara, realmente, né? Como que eu quero que a minha imagem seja, né? Qualquer um pode ser santo também. Isso que é loucura, né? É isso aí, gente. Ô, Leandro, para terminar, queria que você falasse um pouco do livro que você escreveu. Não sei se você, pelo que eu conheço, é um só, né? Não sei se teve mais depois. Eu tenho 2 livros físicos e tenho 4 livros digitais, e-books, né? Inclusive, não sei se pode, mas agora já falando, né? No meu Instagram tem um link lá de um dos últimos livros que na verdade é um e-book. Então tá lá na bio do meu Instagram, tem ele lá. Onde eu falo, o título é Maria, Terror dos Demônios. Então muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre Nossa Senhora. Por exemplo, quando começou a devoção do terço, com que santo, como que aquilo foi propagado, né? O que a igreja fala sobre isso. Então, é um livro que tem um contexto espiritual, inclusive até em determinado momento eu falo do meu testemunho lá também, mas eu faço essa cronologia, sabe? Eu trago alguns pontos que são importantes. Quando começou o terço, o que é o rosário, né? Na Espanha, Portugal, aqui no Brasil, como que popularizou, como que a gente fala. Então, muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Então, e o título o Santo Rosário, o Terror dos Demônios, é o título desse meu e-book. Esse em específico tá na link do meu Instagram lá, se alguém quiser conhecer. Qual que é o Instagram? Pode falar. @LeandroAmissão. Depois a gente põe na descrição do vídeo. @LeandroAmissão. Então, tá lá. E o último livro físico que eu lancei pela editora Rabone, o título é Pregador na Intimidade. E ali eu falo, embora falo em relação à pregação, mas o teor da mensagem, o conteúdo, serve para qualquer pessoa, para qualquer ministério, porque ali eu falo daquilo que vem antes da missão, que é aurir a nossa alma em Cristo, da intimidade, né? Antes das palavras, antes da missão, vem primeiro essa vida interior. Então, eu falo muito sobre isso, sabe? Então, o caminho, fala sobre Eucaristia, sobre pecado, sobre intimidade. Então, o caminho ao qual nós nutrimos
esse laço de intimidade com o Senhor. Então, é a intimidade, é aurir a nossa alma em Cristo, aí depois transbordar. Então, as palavras, verbalizar, o microfone é só uma consequência. E se você não puder pregar, a vida fala. Então, esse é o... Só resumindo mais ou menos o conteúdo desse livro. Bacana. Isso aí. Mais alguma coisa, Tia? Para esse vídeo, não. Vai ter Deixa um pouquinho pro próximo, né, Tiagão? tempo já. Só para terminar, então, Leandro, tudo bem que você já passou vários recados, mas a gente tem o costume de pedir para os nossos convidados deixar uma mensagem para o pessoal que está em casa, para os jovens, para as famílias que estão nos assistindo aí. Uma mensagem que Deus colocar no seu coração aí para eles. Opa! E vai ser breve, rápida, objetiva e fundamentado na Sagrada Escritura. Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 37. A Deus nenhuma coisa é impossível. A Deus nada é impossível. Talvez as pessoas que nos acompanham agora estejam passando por dificuldades, por medo, por insônia, por depressão, né? Chorando por filhos que estão distantes, passando por uma dificuldade financeira, passando por uma enfermidade, não sei qual a adversidade, as circunstâncias que têm envolvido as nossas vidas aqui presencialmente e a vida das pessoas ao qual estão nos assistindo agora, a vida das pessoas que estão trabalhando aqui nos bastidores. Mas Lucas 1,37, a Deus nada é impossível. Ao Senhor nada é impossível. Então, que essa certeza possa ser infundida no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, que a última palavra quem dá nas nossas vidas é o Senhor. E ponto final. Amém. Amém. Assim seja. Bom, Leandro, obrigado por ter disponibilizado esse tempinho da sua noite, né, provavelmente do seu horário de descanso, para estar aqui com a gente. Foi uma alegria estar com você aqui. Espero que venham outras oportunidades da gente estar junto também, se aprofundar em alguns outros temas que a gente tocou aqui. E acho que é isso, né, Ti? Tá em casa já é de casa, da família. Foi uma honra estar aqui com vocês, aprender com vocês também. Então, em breve a gente tá junto de novo. Se Deus quiser. É isso aí. E com a família Rocha inteira também. A gente pode vir com a minha filha, com alguém aqui, pra gente aprofundar alguns pontos, né? Porque às vezes as pessoas, assim, eu falo muito também em encontros de casais, então muitas pessoas às vezes buscam esse direcionamento, né, na educação dos filhos, né, na vida matrimonial. Então tem muitas coisas que não que a gente seja perfeito, que a gente é perfeito, nada disso. A gente tem as nossas limitações, as nossas misérias, mas a gente confia na graça de Deus e talvez o pouco que a gente testemunha pode ajudar outras pessoas. Então tem Com muitas certeza. vertentes, muitas coisas que a gente pode contribuir aqui também. Com certeza. É isso aí. Bom, galerinha, você que está com a gente aí desde o começo, muito obrigado pela sua companhia, por estar nos assistindo, nos acompanhando. Não deixem de se inscrever, isso nos ajuda bastante, né? Curtir, compartilhar com o pessoal, deixe seu comentário do que você achou, se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente faça algum podcast sobre algum tema que você ouviu aqui hoje, né? Ou indicações de pessoas que podem estar aqui com a gente, né? Deixem lá nos comentários ou mande pra gente nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau!